Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Deem notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo. Até porque eu tava tentando fazer uma live com vocês aqui no YouTube e eu preciso de 1000 inscritos pra fazer live no YouTube. Eu não tenho 1000 inscritos, acho que eu tenho 200 inscritos. Então se inscreve, compartilha, pede pros seus amigos se inscreverem no meu canal. Eu preciso de gente pra poder conseguir fazer live no YouTube e conseguir mais facilmente interagir com vocês. A gente conseguir fazer lives aqui, seria muito legal. Então me ajudem a chamar gente aqui pro nosso canal. Deixa eu puxar aqui o móvel para poder trazer o notebook mais para perto. Bom, a gente vai terminar então o slide sobre morte. Vamos falar agora de ausência. Morte foi nosso tema passado. Bom, a ausência, ela está regulada no Código Civil do artigo 22 ao artigo 39, tá? Então pega lá o slide, vamos acompanhar aqui. A ausência, ela vai encontrar semelhanças com a morte presumida, mas são coisas completamente diferentes. Por favor. Na morte presumida do artigo 7º, uma pessoa desaparece do seu domicílio sem deixar notícias. Verdade. Deixa eu ver se tá ligado, porque eu tava vendo agora se o telefone tava ligado. Que ele tava ainda há pouco no outro vídeo da outra turma, toda hora ele ficava desligando o telefone. Então, no artigo 7º, a morte presumida vai dizer que uma pessoa desaparece do seu domicílio e não há notícias dela. E as circunstâncias do seu desaparecimento são circunstâncias de perigo concreto. Tentou-se buscar, tentou-se encontrar a pessoa e ela não foi encontrada. Tudo bem? Botei lá para vocês vários exemplos de morte presumida. Muitas vezes até começa como morte presumida e depois no final vira morte real. Aconteceu com o padre dos balões. Vocês lembram dele? Que o padre, ele na verdade, depois eu fui pesquisar sobre ele queria entrar no Guinness Book, que você tem um prêmio em dinheiro quando você entra no Guinness Book. E ele queria ser a pessoa que voasse mais distante em balões de aniversário, não sei o que, aí ele foi e sumiu. O Brasil gastou R$1 milhão procurando o padre dos balões. Ele gastou em hora de mergulho, combustível de lancha, helicóptero, busca. Então se procurou e não se achou o padre. Isso foi em Santa Catarina. O padre, na hora que ele desapareceu, ele estava em perigo concreto. Então foi dado como morto presumido. A família deve ter começado, inclusive, o processo. Registrou ocorrência como pessoa desaparecida, depois faz o processo de justificativa para assento de óbito e vida que segue. Um belo dia, passado alguns meses, acho que uns 3 meses ou mais, encontraram um dorso. Dorso é essa parte aqui da caixa torácica. E, se não me engano, em Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Incrível, estava amarrado a esse dorso uns pedaços de borracha que parecia de bola de aniversário. Aí o pessoal falou, pô, não é possível, será que é o padre dos balões? E aí procuraram a família dele, o irmão dele se predispôs a doar DNA, foi feito o DNA e sim, era o padre dos balões. Óbvio que ele não tá andando por aí sem o dorso dele, então é óbvio que ele tá morto. Mas não foi encontrado o corpo inteiro, foi sepultado apenas o dorso, que era o que foi encontrado dele. Foi tentado fazer outras buscas, mas você vê, saiu de Santa Catarina e foi parar aqui no Rio de Janeiro. Então, nessa situação, ele é um morto presumido que se tornou um morto real. Por quê? Porque encontrei partes do corpo dele que me deixam claro que ele morreu. No caso da ausência do artigo 22, é diferente. Acontece em semelhança o quê? Alguém desaparece do seu domicílio. A pessoa desapareceu, ninguém sabe dela. Ninguém tem notícias, ninguém sabe onde ela está. Só que no momento que ela desapareceu, nada de diferente aconteceu, nada extraordinário ocorreu. Ela foi comprar cigarro. Nunca mais voltou. Ela foi pegar com a vizinha um balde emprestado. Nunca mais voltou. Ninguém sabe dela. Então, a ausência, ela vai trazer inicialmente a presunção de que a pessoa está viva. Com o passar do tempo, você vai chegar à presunção de morte, mas inicialmente, morte presumida e ausência são tratados como coisas distintas, tá bom?
O caso mais clássico de morte presumida é a Priscila Belfort. Porque a Priscila Belfort, ela... acho que todo mundo conhece o caso. Ela é irmã do Vitor Belfort, que casou com a feiticeira. Ela trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro. Um dia ela acordou meio atrasada, pediu para que a mãe desse uma carona para ela. A mãe deu carona, a mãe levou até o prédio da prefeitura, lá na Presidente Vargas. A mãe viu ela descendo, viu ela atravessar a rua e ela chegou ao prédio. Ela bateu o cartão, começou a trabalhar e depois de um tempo ela desceu para almoçar. Nisso que ela está descendo para almoçar, ela falou pro pessoal que ela estava indo almoçar, estava indo sozinha. Ela encontrou um colega no hall do elevador do prédio, tipo na portaria, né, na entrada do prédio, e ele fala pra ela, pô, tô chegando atrasada, tô chegando agora. Pô, ela agora, na hora do almoço e tal, eles conversam rapidamente. Ela fala pra ele que tá indo almoçar, ele é a última pessoa que vê a Patrícia viva, a Priscila viva, e ela desaparece. Então, ir almoçar não é uma situação de perigo concreto, é um perigo abstrato, pelo simples fato de que você está vivo, tá? Então, a ausência, ela vai tratar com desaparecimento. Eu vou registrar a ocorrência na Delegacia de Pessoas Desaparecidas. É óbvio que a polícia vai fazer procura, vai fazer buscas. A família mesmo, a primeira a fazer essas buscas. A família vai nos hospitais, vai nos necrotérios, procura e ninguém encontra. Liga para os amigos, liga para todo mundo que se sabe. E fica aquela angústia. É um dos processos mais angustiantes do direito civil. É muito doloroso. Então, eu sempre falo, até aconselho os meus alunos, é um processo que eu evito. Porque é longo, difícil, custoso e demorado. E a família fica muito tempo sem resposta. E todos os direitos que dependem da morte ficam em suspenso, aguardando a declaração de morte. Só que a ausência, inicialmente, não acredita que a pessoa morreu. Ao contrário, na ausência, presume-se a vida inicialmente. Então, a ausência ela vai ter 3 fases, tá? A primeira fase está no artigo 22. Vocês, por favor, abram aí, quem tiver com a lei. Ela está escrito logo assim, capítulo 3 da ausência, seção 1, da curadoria dos bens do ausente. Então, nessa fase aqui, é a fase primeira. Quem quiser até pode botar do lado. Primeira fase. Nessa primeira fase, o ausente é tido como vivo e vai voltar. Só que, ele não estando presente, ele pode perder o que ele tem. Lembre-se que o direito civil, ele é patrimonialista, ele cuida de patrimônio, não cuida de pessoas. Infelizmente. A maioria, talvez 80% dos seus artigos, se preocupe com o patrimônio, muito pouco com o indivíduo, com o ser humano. Então, você vai iniciar o processo de ausência, pedir a declaração de ausência, muito mais no aspecto de cuidar do patrimônio. Bom, e se a pessoa não tiver patrimônio, é aquela pessoa pobre? Você simplesmente pede ao juiz que declare a ausência, tá? Bom, nessa fase da curadoria dos bens do ausente, eu vou ler o artigo 22 para vocês. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícias, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Então vamos lá aos pouquinhos. Esse curador, ele vai funcionar parecido com o curador da interdição. É alguém que cuida. No caso, ele vai cuidar dos bens do ausente para quando ele voltar. Ele vai pagar contas, vai pagar imposto, vai expulsar se houver um invasor, ele vai fazer uma obra de manutenção, ele vai cuidar do patrimônio do ausente. Então, você entrega a posse dos bens do ausente para essa pessoa, tá? O ausente, ele não é mais relativamente incapaz, ele é simplesmente ausente. Qual é a natureza jurídica dele? Ausente, pessoa desaparecida. E aí, eu dou ao curador a autonomia para que ele cuide dos bens do ausente. Bom, o artigo 22, ele vai falar, logo na segunda frase, que ele fala, desaparecendo uma pessoa de seu domicílio sem haver notícia, e se não houver deixado representante ou procurador. O representante ou procurador é alguém que recebe da pessoa poderes para falar em nome de, assinar em nome de, agir em nome de alguém.
Então, esse procurador ou representante, ele pode, se desejar, ficar na administração dos bens. É muito comum pessoas muito ricas ou administradores terem representantes, terem procuradores que podem ficar na administração dos bens enquanto o ausente não aparece. Ou pode ser que esse representante fale, eu não quero. Ele sumiu e vou ficar com isso não. Isso tá errado, tem uma coisa estranha. Ele pode se sentir mal por isso e não querer. Beleza, não querendo ou não havendo, eu vou nomear um curador. Quem é escolhido em especial para ser curador? O cônjuge, a pessoa com quem você é casada. Porque, lógico, para evitar problemas, a pessoa sendo casada, ela já está dividindo a administração do patrimônio com o seu cônjuge. Então, em primeiro lugar, o marido ou a mulher, tá? Se for não for solteiro, os pais. E assim por diante, você vai buscar uma pessoa mais apta a fazer essa administração que vai caber a pessoa fazer. Ela vai ter que prestar contas ao juiz do que ela está fazendo com esse patrimônio, tá bom? Se por acaso nós não tivermos patrimônio, eu simplesmente vou pedir ao juiz que ele declare que esta pessoa está ausente. Bom, o artigo 23 vai dizer, também se declarará ausência e se nomeará curador quando ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer. Então é exatamente o que eu falei. Se ele não quiser ou não tiver poder, às vezes ele até pode deixar alguém, mas é uma pessoa que é o pai que tá velho, a mãe que ficou muito abatida com o desaparecimento do filho, não tem condições, beleza, nomeio, tá? Bom, o juiz, então, quando ele nomeia o curador, ele vai fixar os poderes, vai listar o patrimônio, inclusive, do ausente, para poder ficar mais fácil a administração dele por parte do curador. Ele precisa saber o que ele tem. Tem casas, tem indústrias, tem comércio, tem gado, tem conta bancária, ações na bolsa, o que ele tem. Então, ele vai dizer até que ponto esses bens existem, e vai ser feito através de uma fase chamada arrecadação dos bens do ausente, e vai determinar para o curador até que ponto ele vai ter poderes, tá? Ele não pode, por exemplo, vender, fazer o que ele quiser, botar fogo no patrimônio do ausente, não. Porque o artigo 24 vai dizer exatamente que isso não é possível. O artigo 25 vai dizer que, em especial, a pessoa escolhida para ser curadora, em especial, é o cônjuge, tá bom? E aí ele vai estabelecer outras pessoas e outras prioridades. Bom, finda essa fase, declarada a ausência, e se for o caso, nomeado curador, o tempo vai passando. Vamos ver se essa pessoa volta. Pode ser que ele volte. Aconteceu um tempo atrás com um empresário. A volta e meia acontece isso com um jogador de futebol, com um pessoal que levou um golpe de Boa Noite Cinderela, passa uns dias dormindo, a família fica desesperada, mas aí é muito rápido, você encontra a pessoa. Aconteceu um tempo atrás com um empresário que ele foi... Sabe aquela coisa que você fala assim, eu quero dar louca e sumir? Ele fez isso, ele pegou um avião e foi para Recife. Ele não levou o celular, ele não levou... só levou a carteira, ele largou tudo aqui e foi embora. E ninguém sabia dele. Família desesperada. Nas primeiras semanas, eu acho que ele ainda tinha um dinheiro com ele não foi gastando, mas depois, que na terceira ou quarta semana, ele começou a usar o cartão e aí se achou ele no Recife. E ele estava lá curtindo a vida, longe da família. E não falou nada para ninguém, nem se comunicou com ninguém. Então isso é possível acontecer realmente, da pessoa estar viva. Mas pode ser que alguma coisa realmente tenha acontecido com ela. Na próxima fase, ela vai se chamar da associação provisória. Na associação provisória, eu já vou ter passado um período de tempo, normalmente entre 3 a 5 anos de desaparecimento. Não são prazos exatamente cronológicos assim certos, porque você vai ver qual é o prazo de contagem e arrecadação dos bens do ausente. E que essa arrecadação, ela acontece... dependendo de um tempo do processo. E cada processo tem o seu ritmo. Pode ser em 2 anos, pode ser em 3, chegando às vezes até 5 anos, dependendo do juiz ou da vara, do volume de processos que exista lá. Então, essa segunda fase é que, transcorrido esse prazo, a pessoa não apareceu e ninguém sabe dela. O artigo 26 vai dizer, decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, que é uma fase dentro do processo de ausência.
da declaração da primeira fase. Ou se ele deixou representante ou procurador e se passaram 3 anos, ou seja, o administrador, né, o procurador, o representante estava ali 3 anos cuidando e o cara não apareceu. Poderão os interessados, esses interessados são os herdeiros, requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente sucessão. O que é a sucessão? A sucessão é a transferência não necessariamente da propriedade, mas é a regulamentação da propriedade que os herdeiros adquirem quando a pessoa morre. Então, o de cujus, até esqueci de falar para vocês que a gente chama o morto de cujus. O de cujus, quando ele morre, todo o patrimônio que ele tenha e seja transmissível é imediatamente transferido aos seus herdeiros. A propriedade é transferida imediatamente. O processo de sucessão, ele vai acontecer para que a gente possa fazer isso e legalizar essa situação, né? As questões documentais de propriedade, estudo de propriedade, pagar credores, ver quem são os herdeiros. Você vai fazer isso de uma forma mais física, né? Mas a gente diz que pelo direito de Cesini, vocês vão aprender isso em direito sucessório, ele vai se transmitido imediatamente para os seus herdeiros. Então, no caso do ausente, na segunda fase, a lei acha que ele está vivo, mas começa a ter uma pontinha de ideia de que talvez ele não volte mais e ele morreu. Mas ele ainda não quer admitir isso. Então, na segunda fase, o ausente ainda é presumido vivo, mas eu começo a cuidar dos interesses dos herdeiros. Por isso, eu vou transmitir, como diz o artigo 26, eu vou abrir a sucessão provisória. E por que provisória? Porque eles acham que ele pode voltar. Então, provisoriamente, até ele voltar, ou se não voltar, a gente depois vê o que vai fazer, vamos dar provisoriamente os bens para os herdeiros. E nesse caso, eu vou pegar e vou listar os herdeiros, os credores, vou verificar o patrimônio e vou fazer a sucessão. Na sucessão provisória, vai ser entregue para os interessados, ou seja, os herdeiros ou credores, a posse dos bens do ausente. Então, vamos abrir aqui um outro parêntese. Posse é uma coisa, propriedade é outra coisa. Eu posso ter posse sem propriedade e propriedade sem posse. Então, vamos lá. Posse, em poucas palavras, que também vai ser um assunto para vocês lá na frente, em direitos reais, posse é o contato físico com a coisa. Então, deixa eu até aproveitar aqui. Esse pendrive aqui, ó, vocês estão vendo? É do meu marido. É de propriedade dele. Nesse momento, eu estando com a coisa, ó, está na minha posse. Eu estou no contato físico com a coisa. Eu sei que não é meu, eu sei que é de propriedade do meu marido. Toda vez que eu estou com alguma coisa que não é minha, eu tenho obrigação de restituir, de devolver. Que eu sou uma pessoa correta. Aí, a propriedade é do meu marido, mas ele tá com a posse? Não, quem tá na posse sou eu. Porque eu tô com contato físico com a coisa. Eu sou proprietária? Não, não sou. Então, no caso dos herdeiros, eles recebem a posse. Quem é o proprietário? O ausente. Eles vão poder morar na casa, alugar, emprestar, ficar nos bens, gozar dos bens, mas não podem dispor. Por que não pode dispor? Porque eles não são proprietários. E durante essa fase, que é a segunda fase, eles recebem apenas posse. A propriedade continua com o ausente. Tudo bem, gente? Até aí? Acho que sim, né? Qualquer coisa, anotem a dúvida aqui que a gente tira depois. Bom, o artigo 27, 28, 29 vai tratar dos trâmites sobre a sucessão
provisória, como ela vai ser feita. Depois vocês leem, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. A terceira fase, ela começa no artigo 30 e ela vai fazer a sucessão definitiva. Engraçado que eu não botei o título aqui. O artigo 30, deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Não, desculpa, 37. O artigo 37 vai trazer pra gente a sucessão definitiva, que é a terceira fase. Na terceira fase, a lei vai começar a achar, o ausente não volta mais. Ele deve ter morrido. Ele começa a presumir a morte. Então ele vai dizer no artigo 37. 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, ou seja, essa pessoa desapareceu tem 15 anos, 13 anos, 12 anos mais ou menos, no mínimo 12. Aí, vou ler de novo, 37. 10 anos depois de passada em julgada a sentença que concede a abertura da sessão provisória, poderão os interessados requerer a sessão definitiva. Por que ele fala interessados? Porque os interessados podem ser herdeiros ou credores, ou herdeiros e credores. A sessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Por quê? Em muitos casos, depois vocês vão ver os artigos lá da sessão provisória, para receber a posse do imóvel, eu tenho que deixar uma caução. Por quê? Porque eu acho que o ausente pode voltar. E quando ele voltar, ele tem que receber alguma coisa. Então, por isso que eu tenho que deixar cauções, que são como se fossem... Deixa eu explicar isso de uma forma bem simples, a gente não tem que entrar nesse assunto agora, porque não é nosso momento agora. Garantia, caução é garantia. Eu deixei algum bem ou algum valor em garantia, tá? Bom, o artigo 38 vai trazer uma exceção, que é o ausente com mais de 85 anos. Ele vai falar, pode-se requerer a sessão definitiva também, provando-se que o ausente conta de 80 anos de idade e de 5 datam as últimas notícias dele. Então, como a pessoa é idosa e com 85 anos ele já passou muito tempo da perspectiva de vida do brasileiro médio, que chega a 75 anos, 74 anos, 76, ele então é presumido morto diretamente, porque ele vai direto para a sucessão definitiva, tá? E aí, essa vai ser feita dessa forma. O artigo 39 vai trazer uma possibilidade que não é muito comum, mas pode acontecer, que é o regresso do ausente. Uma vez passou no Gugu, era no tempo de Orkut, pra você ver, eu tava em casa no domingo, aí um aluno escreveu assim no Orkut pra mim, professora, a senhora tá vendo o Gugu? Eu falei, não. Diga no Gugu, professora, um ausente voltou. Eu falei, caraca, deixa eu ver. E aí um cara, o Gugu tinha feito aquele negócio daquele que eu gosto de fazer, de se maquiar, se vestir de velho, e foi pra um asilo. Aí filmou o Gugu no asilo, interagindo com os velhinhos, e aí na filmagem filmou-se um senhor, um velhinho. A família dele, não lembro agora qual estado, mas era no Nordeste, ela viu esse idoso e falou, é meu irmão, que foi para São Paulo e desapareceu. Tinha mais de 40 anos desaparecido. Não, mentira, mais de 50 anos desaparecido. Aí, ele era aquela pessoa, sabe aquela família que todos os irmãos parecem meio que uma cópia do outro, assim, uma xerox do outro, eles são muito parecidos, ele era bem assim, eles eram bem assim. E aí eles entraram em contato com o Gugu, com a produção do Gugu, e falaram, olha, acho que esse cara é meu irmão, e a gente quer contato. Aí, claro, o Gugu adorou, foi lá, visitou a família, visitou o cara, aí fez DNA, aí durou um mês essa parada, né, aí eu vendo tudo isso. E no final foi feito DNA, ele era realmente irmão do cara. E o que aconteceu? Quando ele chegou na rodoviária de São Paulo, ele chegou aqui com uns 20 anos, 18 anos de idade. Ele foi atropelado na rodoviária. E quando ele foi atropelado, ele teve perda de massa encefálica, traumatismo craniano grave. Ele ficou entre a vida e a morte muito tempo. Quando ele voltou do coma, ele não lembrava quem ele era, o nome dele, nada. E claro,
não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa infelizmente assim, é vítima de um crime, é atropelada, a pessoa fica deitada na rua, as pessoas roubam, né? Furtam, né? Infelizmente é furto. As pessoas furtam o morto, furtam o decújos, furtam a pessoa acidentada. E furtaram as coisas que ele tinha. Então ele estava sendo comendo sem nada. E na época não existia internet, não existia nada organizado nesse sentido. E ele foi botar o nome dele de Paulo. É muito comum quando você tem uma pessoa desaparecida, uma criança, você bota o nome da cidade. Botaram o nome dele de Paulo. O nome dele não era Paulo. Não lembro qual era, mas não era Paulo. E ficou Paulo, fizeram documentos para ele de Paulo. E aquela outra pessoa lá, desaparecida, como ausente, que ninguém mais sabia dele. Ele estava declarado ausente pela família lá e ele voltou. E é exatamente a hipótese do artigo 39, que ele vai falar: regressando ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aqueles ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem. Porque, claro, já se passou muito tempo, quase 25 anos, 30 anos, que a pessoa desapareceu. É claro que aquilo foi vendido, foi dado, porque na sucessão definitiva eu dou propriedade aos interessados. E quem é proprietário pode fazer o que quiser. Pode vender, pode dar, pode destruir, pode fazer o que bem entender. E ele vai dizer, subrogando-se em seu lugar ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. E é lógico, nesse período, se ele tiver uma justificativa plausível para ter desaparecido, como esse caso desse Paulo, que ele tinha uma justificativa, ele perdeu a memória, ele não tinha culpa, ele não estava fazendo aquilo porque ele não gostava da família e queria castigar alguém. Não, ele simplesmente sofreu um acidente, perdeu a memória, não sabia nem quem ele era. Então ele não entrou em contato com a família, não por nada, mas porque ele nem sabia que ele tinha família, não sabia nem quem ele era. Então ele receberia os bens da forma que eles se encontram, tá bom? O processo de ausência, então, ele é o processo mais longo, ele pode durar 25 anos até no total, desde que o ausente morre, 15 anos em média, podendo chegar um pouquinho mais. Enquanto isso, a família fica realmente aguardando. Se, por exemplo, ele tinha uma pensão por morte ou um seguro, ele só vai receber agora nessa fase do artigo 37, que é decorridos 10 anos depois da abertura da sessão provisória. E é quando a lei vai começar a acreditar que ele pode estar morto. Porque se a gente for lá no artigo 6º, nem sei se eu tenho ele aqui, ele vai dizer, presume-se esta, lá no finalzinho do artigo 6º, presume-se esta quanto aos ausentes e for autorizada a abertura da sessão definitiva. Então, nesse momento, eu começo a acreditar que ele pode estar morto, apenas nesse período, tá bom? Priscila Belfort é uma que já está como morta presumida, né? Porque já se passaram acho que 15 anos do seu desaparecimento, eu acredito que o processo deve ter tido esse caminhar. E o processo civil, tá, gente, não tem nada a ver com o processo penal, com a busca, com a localização, com nada disso. São coisas separadas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar. Leiam o capítulo sobre ausência, leiam os artigos. Qualquer dúvida é só anotar aqui e a gente volta no próximo vídeo para tirar as dúvidas de vocês ou começar um novo tema, tá bom, pessoal? No último slide, só mais uma coisa, no último slide eu peço para que vocês façam um resumo. Eu não vou passar isso como trabalho, porque vocês já estão com a NTI para fazer, vocês já estão enlouquecidos com a NTI, né? Eu sei. Mas tá gostoso de fazer, porque é assim que é a vida. E aí, não vou passar esse trabalho de resumo, eu vou até escrever lá que para vocês desconsiderarem o trabalho de resumo, tá bom? E a gente passa um outro trabalho para vocês depois da NTI, que vocês vão estar mais desafogados, mais livres, tá bom? Não se preocupem com isso agora não. É isso, pessoal, um grande beijo para todo mundo, fiquem em casa, se cuidem, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom, tchau, tchau!